Professor Gabriel Yazbek aqui novamente, hoje dando sequência na nossa aula de compiladores. A gente vai iniciar a sessão 3.2, tá? Que é a tradução dirigida pela sintaxe, né? E aí, nessa sessão, a gente vai estudar como desenvolver uma análise semântica para uma linguagem livre de contexto, né? E a técnica que nós vamos utilizar para fazer isso é a tradução dirigida pela sintaxe, tá bom? Então, além da análise léxica e a análise sintática que nós já vimos anteriormente, nós temos que verificar se o contexto dos comandos que foi inserido na linguagem fonte, eles estão corretos para a gente concluir a parte de análise do nosso compilador. E essa etapa de verificar o contexto, a gente vai chamar de análise semântica. Bom, o coração da fase da análise de um compilador, né, da fase de análise, vai ser o analisador sintático, porque ele está no meio das outras duas análises, né? Então, ele recebe os dados da análise léxica e vai verificar se existe uma árvore de derivação para o fluxo daqueles dados gerados pelo léxico, seguindo aquelas regras da gramática da linguagem, né? Já em relação aos aspectos semânticos, esses vão ser tratados por sub-rotinas específicas que também são acionadas pelo analisador sintático. Então, veja que o analisador sintático ele vai fazer requisições em ambos os analisadores que estão adjacentes a ele, né? Então, durante as etapas da análise léxica, sintática e semântica, vai ser montada aquela tabela de símbolos e ela vai ser utilizada em todas as etapas do desenvolvimento do compilador. Então, a gente tinha visto na aula passada, né, que era consultada e inserido dados o tempo todo em todas as fases da análise, né, do compilador, e aí essa tabela ela vai se alimentando. Bom, temos que lembrar alguma coisa aqui que a gente já viu, né, já tem algum tempo, então lembrando, o lexema, ele é o valor representado pelo padrão do token, né? Então, vamos tomar um exemplo aqui, valor recebe 10. Então, na análise léxica, lá que a gente usou até o JFlex para construir o analisador léxico, a gente vai identificar que o valor é o lexema e o token é ID. Ou seja, o token seria o tipo, né? Ali é o ID, é o símbolo não terminal. O valor vai ser o que a gente atribuiu a esse token, que a gente chama de lexema. Então, 10 também vai ser o lexema e o token seria número, por exemplo, né? Igual seria o lexema e token seria o operador, por exemplo, né? Então, o analisador léxico, para ele integrar-se aos analisadores sintáticos e semânticos, ele tem que, além de identificar o tipo do token, ele vai ter que adicionar na tabela de símbolos quais são os atributos do token. Então, nesse caso que a gente viu, ele poderia colocar, por exemplo, qual que é o nome do token, qual que é o lexema e o valor desse token. Então, a gente estaria preenchendo uma tabela com esses dados. Então, no exemplo apresentado, uma ação semântica será ADD, aí, por exemplo, na tabela de símbolos, ID, valor e tipo inteiro, né? Então, lá, o ID dele seria valor e o tipo do token seria inteiro. Isso a gente estaria inserindo na tabela de símbolos, né? Isso aí, então, seria uma inclusão na tabela de símbolos do ID, o lexema e o valor. E a outra ação seria add TS, né? Adicione na tabela de símbolos número 10, tipo inteiro. Ou seja, primeiro eu falo o tipo do token, que é, né? Qual que é o token, depois o seu lexema, tá? A função, então, do analisador léxico vai ser fornecer o atributo sintetizado para os tokens, o qual será identificado pela notação lexval, que a gente vai chamar aqui, né? E nesse exemplo, o símbolo terminal é o token número. Lexval recebe igual a 10, né? Ou seja, o token é do tipo número e o valor dele, que a gente falou que já vai ser denotado por lexval, vai ser 10, né? Que é aqui nessa linha que a gente está colocando aqui em cima. Então, só uma definição, né, pessoal, de que seria a análise semântica. Então, a fase de análise semântica de um compilador, ela vai conectar as definições das variáveis com o seu uso. Vai verificar se cada expressão tem um tipo correto e traduz a sintaxe abstrata em uma representação mais simples e adequada para a geração do código de máquina. Então, essas são as funções por definição, aí, tirado do livro do Apple, aí, da análise semântica do compilador, tá bom? Bom,
Depois do analisador sintático, então, ter verificado a estrutura do comando, né? E se os tipos envolvidos na estrutura são compatíveis, ou seja, o analisador sintático falou que a gente escreveu na ordem certa, com os tipos certos se relacionando, né? O próximo passo depois vai ser a análise semântica para verificar o contexto, e aí seria a geração de código, né? Que seria a parte de síntese, né? Então, feitas essas definições conceituais aqui iniciais que nós fizemos, vamos ter que agora conhecer como associar os aspectos semânticos à gramática, né? Que vão ser as nossas regras. E aí tem dois tipos de notação para isso, né? Para esses aspectos semânticos, que seriam as definições dirigidas pela sintaxe e os esquemas de tradução, né? Então, tradução dirigida pela sintaxe, ela pode ter esses tipos de notação, indo uma pela definição dirigida pela sintaxe e outro esquema de tradução. Dessa forma que a gente consegue fazer essa análise semântica, associar a regra semântica à nossa gramática, tá bom? Então, na definição dirigida pela sintaxe, né, as especificações elas vão ser de alto nível e para cada token nós vamos associar um conjunto de atributos, né? Então, com base na árvore de atributo, na árvore de derivação, quais vão ser os atributos, então, que nós vamos associar a cada token? Bom, primeiro é os sintetizados. Então, quando é anotada a avaliação da regra semântica de cada nó, de baixo para cima, ou seja, da folha para a raiz. Herdados, quando o valor semântico do nó for definido pelo nó superior e o lateral, que é o nó superior a gente chama de pai, e o lateral que é irmão. A gente pode ver a árvore lá, né, como se fosse uma árvore genealógica, vamos dizer assim também, né, com essas nomenclaturas. Por exemplo, no caso de uma variável aparecer do lado esquerdo e direito de uma atribuição, né? Já nos esquemas de tradução, que é a outra forma de associar essa análise semântica à gramática, nós vamos inserir ações semânticas no lado direito das produções, e aí é possível determinar a ordem em que as ações e as variações dos atributos elas irão ocorrer. Então, no slide seguinte, a gente vai apresentar um esquema desse processo de tradução dirigido pela sintaxe, e esse processo vai ser igual para os dois tipos de notações. Então, como derivar esse tipo, né? Então, a gente tem aqui o nosso analisador léxico, ele vai receber a entrada, né, o programa fonte como entrada, ele vai gerar um fluxo de tokens para a análise sintática. A análise sintática, então, ao receber esse fluxo de tokens, ele vai realizar aquela derivação baseada nas regras gramaticais para tentar chegar na expressão com símbolos terminais. E aí, o que acontece? Essa árvore gramatical, ela vai ser percorrida avaliando, então, as regras semânticas, né? Então, olha só, eu criei a minha árvore gramatical e após eu ter chegado na minha árvore gramatical, vamos assim dizer, eu começo a ter, então, um grafo de dependências aqui para as ordens de avaliações das regras gramaticais. Então, percebam que eu vou ter setas aqui que vão me permitir fazer essa análise semântica. Ou seja, primeiro eu tenho que criar a árvore gramatical e depois eu vou percorrer a árvore que eu já criei, avaliando as regras semânticas, ou seja, elas vêm posteriores, né? Aqui eu estou analisando, por exemplo, o caso de avaliar a expressão de 2 mais 8, né? Se eles estão seguindo essa forma, essas regras semânticas. Então, o que as regras semânticas elas podem fazer? Elas podem gerar um código, elas podem salvar informações na tabela de símbolos, elas podem emitir mensagens de erro e elas podem realizar outras atividades. E elas fazem parte da nossa gramática, né? Então, a árvore da gramática e gramatical, apresentada anteriormente, ela correspondia à sentença de 2 mais 8. E aí a gente tem uma árvore gramatical anotada por meio das regras semânticas, que seriam essa daqui. Então, eu criei a árvore e depois eu inseri as regras semânticas neles, né? Então, para melhorar a compreensão daquela regra, daquela árvore anotada que a gente criou à direita, vamos comparar, então, as regras de produção com as regras semânticas, né? Então, vamos basear aqui nas regras, né? Então, eu tenho as regras de produção à esquerda e as regras semânticas à direita. Então, o S, por exemplo, ele pode ser result, né? Ele é uma regra de produção. É um símbolo terminal, ele está em negrito, então a produção inicial S vai para result.
que é na regra semântica? É um resultado e ele é expresso por E.val. Né? Então, o result aqui ele vai ser um terminal que representa o resultado dos cálculos. Né? Agora, veja essa regra de produção aqui, o E. Ele pode ser E mais E ou ele pode ser T. Né? E aí, o que seria o equivalente dessa regra semântica? Né? O E.val, que é esse cara aqui, tem que ser igual a E.val mais E.val. E o E.val também ele é igual a T.val. Então, quais são os comentários com isso? Né? Quando a gente realiza a soma de valores, há uma dependência entre os termos. Né? Então, a definição dirigida por sintaxe vai associar um atributo a cada termo. O que é o atributo? O ponto val. Nesse caso ali, o val vai indicar o tipo e ele vai estar associado aos símbolos não terminais. Então, aqui, ó, o é um símbolo não terminal, então eu estou associando esse atributo. E o T também é um símbolo não terminal. Na regra semântica, eu vou associar um atributo ao meu termo. Né? Então, a regra semântica ela tem esse a mais, né? A outra regra de produção aqui, eu falo que o T é um número. O número também ele é um símbolo terminal. Mas perceba que na regra semântica eu tenho um atributo associado a esse terminal, que é o lexval. Né? Então, T é igual a número.lexval na regra semântica. Então, aqui o comentário é exatamente o que eu falei, né? Que o número ele é um símbolo terminal e ele está associado a um atributo sintetizado, que nesse caso não vai ter regra semântica para o mesmo, né? Já que o valor deverá ser fornecido pelo próprio léxico, tá? Então, a árvore gramatical correspondente às produções respectivas que nós vimos ali, ela vai ser estruturada dessa forma. Né? Então, aqui a gente tem a árvore gramatical associada com a sua árvore semântica. Ok? Então, o result aqui é o termo final. Né? Então, ele estava associado a um val também. E aí, tá vendo que o número.lexval ele já tira direto a tabela de símbolos o valor, que é o 2, e aí vai fazendo as operações, verificando se o contexto para essa linguagem também está correto. Então, os atributos aí, número.lexval e t.val, eles vão ser atributos sintetizados, bem como o e.val. Nas regras de produção, já por outro lado, né, o símbolo não terminal ele vai aparecer à esquerda e à direita na produção. Caso que teremos, então, o que a gente chama de atributo herdado. E a gente pode fatorar a gramática, igual nós vimos na aula passada, para evitar esse tipo de construção e poder utilizar os algoritmos que são mais eficientes e também trabalhar apenas com atributos sintetizados. Uma definição dirigida pela sintaxe, então, somente com atributos sintetizados, ela vai ser chamada de definição S-atribuída, né? E as setas, elas vão indicar um grafo de dependência para a árvore gramatical. Por exemplo, observe que esse nó E.val igual a 10 depende dos nós à direita e à esquerda. Você só consegue chegar nesse E.val igual a 10 partindo dos nós que estão em cada um desses lados aqui, ok? E aí, tem um exemplo, né? Dada essa gramática, então, ó, o DECL, ele pode ser tipo, ele tem que ser tipo e lista de valores, né? Ambos aqui são não terminais. O tipo, ele pode ser inteiro ou double, e a lista de variáveis, ela pode ser ID e a lista de variáveis, ou seja, eu posso fazer ID, ou eu posso terminar com ID também, né? Então, vamos incluir as regras semânticas que nós vamos usar na definição dirigida por sintaxe, né? E cada um desses símbolos vai ter um conjunto de atributos associados. Então, por exemplo, número 1 aí, né? Vamos usar a notação formal para deixar a definição dos atributos mais evidente. Então, por exemplo, D vai simbolizar aqui o não terminal DECL, que a gente viu. O T é o não terminal tipo, o L é o não terminal lista de variáveis. O T, então, que é o terminal, ele é int B, então a produção T vai nos levar aos símbolos terminais int ou double. E L, que vai ser a lista de variáveis, ele pode ser ID, e o ID vai ser um símbolo terminal, né? Então, a gente só simplificou aqui como expressar a nossa gramática.
E aí nós vamos inserir, então, essas regras de atributo, né? Então, para que a gente entenda melhor, aí a gente vai ler os comentários na sequência de 1 e 2, assim vai ficar fácil a gente observar que L vai ter uma dependência e D uma dependência herdada, né? Então, por exemplo, a regra de produção D pode ser T ou L, né? O declaração pode ser tipo ou lista de variáveis. A regra semântica, eu vou ter um atributo. Então, olha só, L.tipo tem que ser igual a T.tipo. Então, assim, ó, separamos a produção. Então, a gente vai separar a produção aqui em T e L, né? Porque cada tipo de dado vai ter um valor específico. E logo essas ações vão ser diferentes. O identificador, que é a variável, vai ter o mesmo tipo da lista de variáveis, porque senão a gente fica com o contexto errado, né? Não faz sentido a gente atribuir um tipo diferente para variável e lista de variáveis. Então, eles têm que ter o mesmo tipo, tá? Então, para concluir esse exemplo, a gente constrói a nossa árvore de derivação anotada com as regras semânticas para a sentença int de AB. Né? Então, percebam que agora a gente tem as setas de dependência e mostrando o contexto, né? Como que o contexto tem que ficar para a nossa linguagem de programação, tá? Então, tem a árvore anotada para a sentença A mais B e as setas vão indicar as dependências e vão seguir a sequência 1, 2 e 3, né? Conforme a gramática de atributos que foi definida no item 2, né? Então, a gente pode observar aí que a tradução dirigida pela sintaxe ela é fortemente relacionada com o analisador sintático, né? E as regras semânticas da linguagem. Porém, elas não são plenamente especificadas na gramática, né? Entre as notações disponíveis, então, na tradução dirigida pela sintaxe, a melhor forma utilizada nas linguagens modernas para a especificação formal das regras semânticas vai ser a definição da gramática de atributos em conjunto com as regras e ações semânticas. Então, as ações semânticas, elas vão ser implementadas por meio de subrrotinas, então a gente programa rotinas no nosso analisador, né? No processo de verificação da semântica, vai ser também necessário apontar os erros que eu vou listar aqui agora. Então, sempre que a gente estiver fazendo essa verificação de semântica, eu tenho que apontar os erros relacionados à declaração de identificadores, à compatibilidade de tipos e à compatibilidade entre parâmetros e argumentos. E aí, a seguir aqui, eu vou colocar um exemplo de um programa em C e o tratamento para cada erro semântico que vai existir no código, tá? Então, aqui está nosso código em C, né? A gente está criando uma função 1, que ela recebe como argumento um inteiro e um caractere, né? E aí aqui eu posso inserir os comandos qualquer para essa função. E aí vamos fazer um tratamento aqui, né? Eu tenho uma outra função, então, que é função 2, que é o double C, então ela recebe um argumento, um termo double, vai ter uma série de comandos e vai retornar 10.5. Então, olha só, aqui eu já teria um erro. Há um erro semântico aqui de incompatibilidade no retorno da função, né? Linha 4 e 6. Okay? Já nesse item aqui, ó, int main, int x e y. X é igual a 1, entre aspas, simples. Aí ele vai indicar que há um erro de incompatibilidade de tipo entre as linhas 9 e 10, né? Então, aqui eu estou entrando com x, falando que o x é inteiro, e eu estou atribuindo aqui como se fosse um caractere para ele. Então, aqui é uma incompatibilidade de tipo, né? O outro aqui, k igual a 10, né? O erro que apareceria, então, vai falar que o k não foi declarado no escopo, ou seja, não consegue identificar a variável k. Então, aqui é um erro de declaração de variável. Outra aqui, x é igual a função 2y, ou seja, a função 2 chamando aqui. Mas aí eu vou ter um erro de incompatibilidade entre as linhas 4 e 12, porque o y ele foi declarado como inteiro e a função ela pede como argumento uma variável double, né? Um número double. E aí você vai ter incompatibilidade de erro. E o outro aqui, função 1x, percebam que o x ele vai ser um inteiro, tá ok? Mas eu preciso de dois argumentos para chamar a função 1, que é um inteiro seguido por um caractere.
né? Então, está falando assim, olha, está faltando argumentos, eu preciso de um argumento inteiro e um caractere, e você só mandou um inteiro. E aí vai dar erro de incompatibilidade, né? Então, aqui é isso, ó, os erros E3 e E5, eles são identificados pelo compilador C, porém, os erros E1, E2 e E4, eles não são identificados pelo analisador semântico do compilador, porque ele não implementa essa análise de equivalência de tipos. Então, o que acontece? Você precisa ter inserido no seu compilador essas verificações semânticas, porque se o compilador não tiver os recursos atribuídos a eles para deixá-lo apto a identificar esse tipo de divergência, aí esses erros vão passar e aí a saída do nosso programa vai ser diferente da esperada, porque nós cometemos um erro de contexto que não foi identificado pelo compilador. Então, é muito importante para nós, ao projetarmos o nosso compilador, que esses erros eles sejam tratados, né? Ou tratar o máximo possível. Então, isso de passar esses erros de contexto, ele indica claramente para a gente que a definição das regras semânticas elas possuem muita complexidade, né? E não é possível identificar todos os erros semânticos através do compilador, né? O erro sintático, sim, é possível, porque a gente vai sempre derivar a árvore sintática para verificar, porém, erro semântico, erro de contexto, para você cercar todos é inviável, né? Então, a implicação disso vai ser que o programador que vai utilizar o seu compilador, ele vai poder ter uma dificuldade grande de encontrar erros nos programas, né? Porque, por exemplo, não teve um erro de compilação em C lá quanto àqueles erros que foi indicado, né? O E1, E2 e E4, porém a saída que o cara esperava não vai ser a mesma. E isso é um erro lógico, né? Não é um erro de escrita, vamos dizer assim, de gramática, é um erro lógico mesmo, no próprio contexto que foi feito, tá? E é mais difícil de ser corrigido porque ele não vai ser apontado de forma clara pelo compilador. Outro detalhe importante, então, com relação ao tratamento de erro aí, vai ser a acuracidade e a clareza das mensagens do tratamento de erro, ou seja, as mensagens, pessoal, quando a gente está projetando o compilador, elas têm que permitir o programador ir direto onde está o erro e resolver rapidinho. Então, por exemplo, se a linha 10 lá daquele, por exemplo, nosso fosse escrita x igual a 1, entre aspas, duplas ali, né? O compilador C, ele vai apontar o seguinte erro. Foi feita uma conversão inválida indo de uma constante para um inteiro, né? Então, ele não conseguiu receber essa informação. Então, fica o questionamento, né? Quando eu uso a aspa dupla, ocorre a análise de equivalência do tipo? E aí a resposta é que ao usar a aspa dupla, né? Aspas dupla, o compilador vai reconhecer ser necessária a declaração da estrutura para representar um valor de char, né? Então, eu precisaria indicar isso. E a ação tratada pelo analisador semântico não existe esse tipo, eu não consigo identificar qual tipo é esse, né? Então, seria a saída do analisador semântico. Se nós alterarmos, então, o parâmetro da função main para int main, char, argv e entre colchetes, né? E aí sim a gente mantém x igual a 1 entre aspas duplas, aí o compilador vai indicar só um alerta, né? Na função main, você fez um assign, você associou valor, né? Que vai fazer um inteiro de um pointer, né? De um ponteiro, né? E aí a gente não fez a conversão de tipo para esse ponteiro. E aí a gente teria o alarme, né? Então, vai indicar na linha 10 que não é possível realizar essa conversão de tipo, que é o cast, né? Mas ele vai gerar um código executável do compilador da mesma forma. Ou seja, fez uma análise apenas parcial. E a gente poderia utilizar um pouco de uma linguagem mais alto nível, que o compilador já tem alguns recursos a mais, né, adicionais para análise semântica. E aí, com o mesmo código, com as devidas alterações para fazer ele em Java, né? Nós vamos ver quais mensagens o compilador iria nos trazer, né? Aí, nesse caso, a gente pode perceber que as mensagens elas são mais precisas, têm mais detalhes e que todos os erros semânticos são identificados também, né? Então, aqui tem o mesmo código, eu defini aquelas funções, função 1, função 2, né? Falei quais argumentos que ele quer e aqui eu tenho o meu programa principal que eu chamo as funções dentro dele. E aí ele foi dando um erro, olha só. Erro de incompatibilidade de tipo.
a string não pode ser convertida, por exemplo, para x igual a 10. Então, por exemplo, eu queria um valor inteiro, o x é uma variável inteira, eu estava acionando um valor, eu estava atribuindo uma string a uma variável inteira. Então, ele deu o erro de incompatibilidade de tipo. O outro, ele falou que não conseguiu achar o símbolo em k igual a 10, né? E aí ele está falando, você não declarou a variável k nesse escopo do programa, tá vendo? Ele está pedindo para que seja declarado. Então, é muito fácil você identificar onde que está o erro, né? E corrigir, ok? O outro erro que ele deu, olha lá, ó, a função 1, né, que é o método, no caso aqui nosso, não pode ser executada porque a gente está falando que está dando erro de tipo. E aí, olha como que ele detalha muito o erro para ficar fácil. É requerido um argumento inteiro e um char. E só foi inserido um tipo inteiro. Ou seja, você tem que inserir desse formato para que funcione de forma correta, né? E aí, de novo, falando de erro de tipo incompatível, perder a conversão, enfim, o compilador do Java ele traz mais detalhes e ele tem recursos para identificar as falhas semânticas de maneira mais assertiva, né? Então, só um segundo, pessoal, vou passar um vídeo para a gente aqui também, que vai explicar de uma forma resumida e adicional essa parte da análise semântica. Deixa eu só compartilhar a tela aqui novamente. E aí eu vou passar o vídeo para vocês. Essa videoaula, então, é uma continuação sobre as aulas de compiladores. Nós vamos iniciar hoje falando sobre análise semântica. Essa análise ela vai estar dividida em duas partes, tradução dirigida pela sintaxe, parte 1 e parte 2. A parte 1 nós vamos ver hoje, tá? E em outra oportunidade nós vamos ver a parte 2. Então, eu sou o professor Giovanni Grison e vou conduzir, então, essa videoaula. Então, nós vamos iniciar com uma pequena introdução, tradução dirigida pela sintaxe, definições dirigidas pela sintaxe, atributos herdados e também atributos sintetizados, e vamos avaliar um caso, avaliar um exemplo, onde nós temos uma definição dirigida pela sintaxe nos nós de uma árvore de derivação. Então, aqui a gente tem um esquema que a gente já viu em outras aulas, onde a gente tem o analisador léxico, o sintático e agora o semântico, e o código gerado, então, por cada um desses analisadores, ele vai passando de etapa a etapa, até chegar no gerador de código intermediário. Alguns compiladores utilizam um otimizador de código e, por fim, o gerador de código. Então, o analisador léxico, só para resumir, ele faz um scanning, né? Ele faz um escaneamento, então, do código-fonte em token, separando cada item desse código em símbolos. O analisador sintático, então, ele agrupa esses tokens, ele agrupa esses símbolos do programa em uma árvore gramatical, enquanto o analisador semântico, que nós vamos estudar hoje, utiliza a estrutura de análise sintática para identificar os operandos e também os operadores. Verifica se cada operador recebe os operandos dos tipos que são permitidos. Então, essa é a função do analisador semântico. Para também exemplificar, o gerador de código intermediário, ele gera um código mais fácil de ser traduzido, é uma etapa que vem depois do analisador semântico. O otimizador de código melhora o código intermediário para gerar um código de máquina mais rápido, e o gerador de código, então, usa instruções, gera instruções intermediárias que são traduzidas em uma sequência de instruções de máquina, que é o último processo, então, da etapa de compilação. Aqui, então, a gente está bem familiarizado já com essa imagem aqui, com esse esquema aqui, né? Onde a gente inicia, então, com o código-fonte, ele entra dentro do processo de compilação, passando, então, primeiro pelo analisador léxico, o sintático e depois o semântico, tá? Então, essa etapa aqui, ela é uma etapa de análise ao nosso front-end. E depois o nosso back-end, a nossa síntese, o código gerado, então, pelos outros analisadores, pela parte da análise, ele entra no gerador de código intermediário, depois vai para o otimizador de código e, por fim, o gerador de código. Então, esse gerador de código vai gerar
o que nós vamos utilizar depois. O código que nós objetivamos, que a gente tem como objetivo usando um compilador, ele é gerado pelo gerador de código. Tá? Todas essas etapas aqui, elas vão estar se comunicando com a nossa tabela de símbolos, e todas as etapas aqui a gente pode ter erro. Então a gente tem que ter um tradutor de erro em cada uma dessas etapas aí para tratar erros específicos de cada uma delas. Então, a análise semântica, o analisador semântico, ele utiliza uma árvore sintática para identificar os operandos, identificar os operadores, reconhecer erros semânticos, fazer verificações de compatibilidade de tipo de variáveis, por exemplo, analisar o escopo dessas variáveis, fazer verificações de correspondência entre parâmetros atuais e também formais. Tá? Então, essas são as funcionalidades do nosso analisador semântico. Tá? Então, ele trabalha sobre a árvore sintática. Então, por exemplo, para que o comando de atribuição recebe soma mais 35, esse nosso exemplo aqui, tá? Ele é necessário fazer a seguinte análise para esse comando aqui. O identificador soma, ele foi declarado? Se não foi, a gente tem um erro semântico. Tá? O identificador soma, ele é uma variável? Se não for, então a gente tem um erro semântico. Qual o escopo da declaração da variável soma? É local ou é global? Tá? Então aqui a gente também pode ter um erro semântico se a gente tentar acessar uma variável local em um outro procedimento, em um outro método. Tá? Então, qual o tipo de variável soma? Qual o tipo da variável soma? O valor atribuído do lado direito do comando da atribuição, ele é compatível? Tá? Eu estou tentando atribuir um valor string para um valor real. Isso é possível? Então, essas são as funcionalidades da análise semântica. Então, a análise semântica tem por objetivo identificar esse tipo de problema. Então, a análise semântica trata os aspectos sensíveis ao contexto das sintaxes das linguagens de programação. Tá? Então, por exemplo, não é possível representar em uma gramática livre de contexto uma regra como todo identificador deve ser declarado antes de ser usado. Tá? Então, a verificação de que essa regra foi aplicada corretamente cabe à análise semântica. Tá? Então, nós todos sabemos que a gente sempre tem que declarar o identificador antes de usar ele, tá? Mas quem vai fazer essa verificação, quem vai identificar um problema desse tipo, a utilização de um identificador sem que ele tenha sido declarado antes, é a análise semântica. Tá? Então, uma gramática livre de contexto também pode ser usada como guia para tradução de programas, tá? Como guia para geração de código. Tá? Então, essa técnica de tradução, tá? É conhecida como tradução dirigida pela sintaxe, que é o próximo assunto que nós vamos estudar, né? Tradução dirigida pela sintaxe. Então, é uma técnica que permite realizar tradução, permite realizar geração de código, juntamente, tá, com a análise sintática. Então, essas etapas elas acontecem em conjunto. Tá? Então, as ações semânticas elas são associadas às regras de produção da gramática, tá? De modo que quando uma dada produção ela é processada, uma dada produção ela é executada, essas ações semânticas elas sejam executadas. Tá? Então, a gente executa uma regra de produção, então ao mesmo tempo vai estar executando uma regra semântica. Tá? Então, a execução das ações semânticas podem gerar um código intermediário, tá? Uma regra semântica pode gerar um código intermediário, pode gerar ou interpretar um determinado código, armazenar informações lá na tabela de símbolos, checar a semântica dos comandos e emitir mensagem de erro. Tá? Então, tudo isso a gente consegue fazer com essas ações semânticas que estão vinculadas às regras de produção. Tá? Então, para tornar as ações semânticas mais efetivas, pode-se associar variáveis aos símbolos, tá? Independente se forem terminais ou não terminais. Os símbolos gramaticais, eles passam a conter atributos, eles passam a conter parâmetros, tá? Onde esses parâmetros eles são capazes de armazenar valores durante o processo de reconhecimento. Tá?
Então, na tradução dirigida pela sintaxe, esses atributos eles são associados aos símbolos gramaticais das linguagens. Tá? Então, se x for um símbolo gramatical, independente se ele é um símbolo terminal ou se ele é um símbolo não terminal, e A for um atributo que está associado a esse x, que está associado a esse símbolo gramatical, a gente vai escrever, então, x.a para determinar o valor de A associado a um terminal ou a um não terminal x. Tá? Então, tem duas notações que a gente pode utilizar. Definição dirigida pela sintaxe ou esquema de tradução. Tá? Então, na definição dirigida pela sintaxe, a gente tem as especificações em um nível mais alto, em alto nível, tá? Onde a gente acaba escondendo alguns detalhes de programação, de implementação. Tá? Então, não é preciso especificar a ordem de execução das traduções. Tá? Então, nesse caso aqui, a ordem de execução das traduções não precisa ser especificada. Tá? Entretanto, nos esquemas de tradução, aí sim nós precisamos especificar a ordem de execução dessas traduções. Tá? Então, indicam a ordem na qual as regras semânticas são avaliadas. Isso a gente precisa especificar nos esquemas de tradução. E detalhes de implementação a gente também evidencia aqui. Tá? A gente destaca, a gente apresenta alguns detalhes de implementação. Então, tradução dirigida pela sintaxe, a gente tem a notação das definições dirigidas pela sintaxe e os esquemas de tradução. Uma definição dirigida pela sintaxe, ela especifica os valores dos atributos, associando regras semânticas às produções gramaticais, tá? Às produções das gramáticas. Exemplo, um tradutor da forma infixada para forma pós-fixada poderia ter alguma produção, poderia ter uma produção e também uma regra, tá? Então aqui no exemplo nós temos a produção e produz e mais t, e aqui a gente tem uma regra semântica, onde e.code é igual a e.code, t.code e mais, tá? Então, a notação tradicional para expressões aritméticas que representam uma operação binária na forma x mais y, tá? Que é equivalente ao que a gente acabou de ver aqui na produção, ou seja, um operador entre seus dois operandos, tá? Aqui a gente então tem dois operandos, o e e o t, a gente tem um operador aqui no meio, tá? É conhecida como notação infixada. Então, a notação infixada a gente é mais tradicional, a gente costuma usar com mais frequência. Tá? Mas uma notação alternativa para esse tipo de expressão é a notação pós-fixada, tá? Que não é dessa maneira que ela é representada. Tá? Então, a infixada a gente tem aqui, por exemplo, 1 vezes 2 dividido por 3. Então, essa é a maneira que a gente já está acostumado, é a notação que a gente costuma utilizar. E na pós-fixada a gente tem, por exemplo, 1, 2 vezes 3 e a barrinha de divisão. Tá? Então, na verdade, é só uma notação diferente, tá? Ela tem o mesmo significado dessa expressão aqui, 1 vezes 2 dividido por 3, tá? Só que o operador, ele sempre vai no final. Então, a gente tem 1, 2 vezes, tá? Que seria 1 vezes 2, e 3 barra, tá? E 3 dividido, que seria 1 vezes 2, então, dividido por 3. Tá? Então, são só notações diferentes. Essa produção, ela possui dois não terminais, o E e o T. E aqui a gente tem esse 1 aqui embaixo, subscrito, que é apenas para diferenciar o E que está aqui no corpo da produção e o E que está aqui no lado esquerdo da produção, na cabeça. Tanto E quanto T possuem os atributos code do tipo cadeia. Tá? Então aqui os dois não terminais possuem esse atributo aqui. A regra semântica especifica que a cadeia e.code é formada pela concatenação de e.code, t.code e mais. Tá? Então, esse e.code aqui ele é formado pelo e1 aqui, que é para diferenciar do e que está aqui na cabeça, .code, t.code e o sinal de mais. Um esquema de tradução dirigido pela sintaxe que incorpora fragmentos de programa chamado ações ou rotinas semânticas pode ser visto no corpo das produções, né? Como em E, que produz E mais T,
e o mais, e o sinal de mais. Aqui a gente pode ver que tem entre chaves aqui o print, porque está sendo executada uma ação semântica. Tá? Então, por convenção, as ações semânticas elas são delimitadas pelas chaves. Tá? Quando a gente quiser utilizar uma chave numa ação semântica, a gente tem que colocar as chaves com aspas simples. A posição de uma ação semântica no corpo da produção vai determinar a ordem em que ela vai ser executada. No exemplo, a ação semântica ocorre no fim. A gente pode ver aqui que a ação semântica printar o mais está acontecendo no fim. Tá? Entretanto, a ordem com que essas ações são executadas vão ser vistas só na próxima aula. Comparando as duas notações, as definições dirigidas pela sintaxe podem ser mais legíveis e por isso são mais úteis para as especificações, são mais úteis para um nível mais alto. Entretanto, os esquemas de tradução podem ser mais eficientes e por isso são mais úteis para implementações. A gente demonstra mais os detalhes da implementação, a gente deixa isso mais evidente. Então, por isso que a gente costuma utilizar esquemas de traduções em nível de implementação, com mais detalhes. A abordagem mais geral para a tradução dirigida pela sintaxe consiste em construir uma árvore de derivação ou uma árvore de sintaxe e então calcular os valores dos atributos destes nós, né, dos nós dessa árvore durante as visitações que ocorrerem. A tradução pode ser feita durante a análise sintática sem a criação explícita da árvore. Tá? Então, a gente pode realizar a tradução, ela pode ser realizada durante a análise sintática e eu não preciso necessariamente criar uma árvore de sintaxe ou uma árvore de derivação explicitamente. Agora, definições dirigidas pela sintaxe, a gente vai focar mais nesse assunto. Então, uma definição dirigida pela sintaxe, Syntax Directed Derision, é uma gramática livre de contexto acrescida de atributos e também regras. Tá? Então, os atributos são associados aos símbolos da gramática, enquanto as regras são associadas às produções. Então, se x é um símbolo e a é um de seus atributos, então escrevemos x.a para denotar o valor de a em um determinado nodo da árvore de derivação, que está rotulado com x. Então aqui a gente tem um exemplo, né, de uma árvore, então aqui a gente tem x.a. Tá? Então aqui o a é um atributo do símbolo x. Então, se implementarmos os nós da árvore de derivação usando registros, a mesma ideia do banco de dados, registros de banco de dados, os atributos de x podem ser implementados como campos de dados desses registros. Tá? Só para fazer uma analogia. Então, os atributos podem ser de qualquer tipo, como, por exemplo, número, tipos de dados, referências para uma tabela ou então cadeias. Então, os atributos eles podem ser então variáveis que são adicionadas aos símbolos de uma determinada gramática, armazenam valores durante um reconhecimento, durante um processo de reconhecimento. Então, essas variáveis podem armazenar valores e os nós da árvore sintática então passam a conter campos capazes de armazenar esses valores. As cadeias podem ser longas sequências de código, tá? Como, por exemplo, código na linguagem intermediária que é utilizada por um compilador. E agora a gente vai trabalhar então com atributos, tá? Atributos herdados e atributos sintetizados. Então vamos trabalhar com esses dois tipos de atributos para os não terminais, tá? Então o atributo sintetizado, ele somente depende dos atributos de seus filhos. Tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem um A realizando uma produção de XY. Então A, então ele produz XY, tá? Então aqui a gente tem uma árvore já montada. Então agora uma árvore com os atributos, né, com os atributos sintetizados, a.s, tá, recebe uma função de x.x, y.y. Tá? Então, como a gente pode observar aqui na imagem, a.s vai receber o quê? Vai receber atributos de seus filhos, apenas de seus filhos. Então, x.x e y.y estão enviando, tá, os seus atributos para o nodo pai.
Tá? Então, isso aqui caracteriza atributos sintetizados, tá? Porque a gente somente depende dos atributos de seus filhos. Ou seja, atributos sintetizados são computados, eles são processados a partir dos atributos dos nós filhos, né? Abaixo do próprio nó. O atributo herdado depende de pelo menos um atributo do pai ou de um dos irmãos. Tá? Então, aqui num exemplo que nós temos, B produz VW. Aqui nós temos a árvore de derivação, onde o B é a raiz, o pai, e V e W são os filhos. Tá? Então, B.B recebe uma função de V.H, W.W. Tá? Então, o que nós podemos observar aqui é que o atributo de V, que é H, está recebendo o atributo de B, que é o pai, e também pode receber o atributo de W, que é o seu irmão. Tá? Então aqui a gente tem atributos herdados. Então, atributos herdados são computados, processados a partir dos nós pais ou nós irmãos. Tá? Então, acima dele ou ao lado dele. Embora não permitimos que um atributo herdado seja definido em termos de valores dos atributos de seus filhos, né? Então, se um atributo é herdado, a gente não pode pegar os valores dos filhos, somente do pai e do irmão. Nós permitimos que um atributo sintetizado seja definido em termos dos valores herdados do próprio nó. Tá? Então, a gente consegue herdar algum valor do pai ou do irmão. Esse valor então vai ser atribuído a um determinado nó, aquele nó em questão, e esse valor então herdado, ele pode ser definido por um atributo sintetizado. Tá? Então a gente tem como mandar um valor de um atributo herdado para um atributo sintetizado. Tá? Então, até agora nós trabalhamos então com símbolos não terminais. Tá? Então agora nós vamos trabalhar com os terminais. Então, os terminais eles podem ter símbolos sintetizados, mas nunca terão símbolos herdados, nunca terão atributos herdados. Tá? Então, os atributos dos terminais eles são valores léxicos que são retornados da análise léxica e não existem regras semânticas na definição dirigida por sintaxe, pela sintaxe, para computar o valor de um atributo para um símbolo terminal. A definição dirigida pela sintaxe da tabela abaixo, ela é baseada nas gramáticas para expressões aritméticas com os operadores mais e asterisco. Então, essa gramática, ela avalia expressões terminais, terminadas por um marcador de fim de entrada N, como a gente pode observar aqui na produção 1. A gente tem o N, então, aqui para delimitar o fim dessa entrada. E nessa definição dirigida por sintaxe, cada um dos não terminais possui um único atributo sintetizado, vinculado a esse não terminal, que é chamado de val. Então, em todas as produções aqui, a gente pode observar que a gente tem um atributo sintetizado, val, ligado aos não terminais. Tá? Já para o terminal digit, que está aqui na produção 7, a gente possui um atributo sintetizado lexval, tá? Que a gente pode supor que seja um valor inteiro que é retornado lá pelo analisador léxico. A regra de produção 1, onde nós temos L produz E, atribui a L.val o valor de E.val. Então a gente pode observar que o atributo sintetizado de E, que é filho de L, é atribuído ao atributo sintetizado val de L. Tá? E aqui na produção 2, nós temos E que produz E mais T, tá? Onde nós podemos observar que os filhos E mais T, os atributos sintetizados val dos filhos E mais T, são atribuídos então para o seu pai, para o atributo sintetizado val do seu pai. A produção 3, E produz T, possui uma única regra que define o valor de val associado a E como sendo o mesmo valor de val do seu filho T. Tá? Então a gente pode observar aqui que na produção 3,
o valor do atributo sintetizado val de T é atribuído ao seu pai, ao atributo sintetizado val de E. Tá? A produção 4, por sua vez, ela é semelhante à segunda, só que ao invés da soma, a gente tem a multiplicação. Tá? Então, o valor do atributo sintetizado de F multiplicado pelo valor do atributo sintetizado de T é atribuído ao valor do atributo sintetizado de T, que é o pai de T e F. Tá? As regras 5 e 6, então, apenas copiam o valor dos seus filhos. Aqui no 5 e no 6 nós podemos observar que o valor do atributo sintetizado dos filhos é enviado para o valor do atributo sintetizado de seus pais. Tá? A produção 7, então, associa a f.val o valor de um dígito, que é o valor numérico do token dígito, que é retornado lá pelo analisador léxico. Tá? Então, aqui a gente pode ver que tem uma diferenciação em relação às demais produções, tá? Porque aqui a gente tem um terminal, e o valor desse terminal, então, é atribuído ao seu pai, é enviado ao seu pai, onde a gente coloca esse valor que é retornado lá do analisador léxico para o atributo sintetizado de F. Então, uma definição dirigida pela sintaxe que envolve apenas atributos sintetizados, ela é conhecida como uma definição S-atribuída. Tá? Então, se nessa gramática a gente tem apenas atributos sintetizados, ela pode ser chamada de S-atribuída. Tá? Então, a definição dirigida por sintaxe da tabela, dessa tabela aqui, ela possui essa propriedade. Tá? Então, a gente pode dizer que essa tabela aqui, que essa gramática aqui, ela é uma definição S-atribuída. Então, numa definição dirigida pela sintaxe S-atribuída, cada regra calcula o atributo para o não terminal da cabeça de uma produção a partir dos atributos do corpo da produção. Tá? Então, a gente vai acabar atribuindo algum valor que a gente tem aqui no corpo da produção, nos atributos sintetizados do corpo da produção, para o atributo sintetizado da cabeça da produção. Então, por simplicidade, os exemplos de regras semânticas dessa aula não possuem efeitos colaterais. Tá? Apenas por uma questão de simplicidade, para simplificar a compreensão. As definições dirigidas pela sintaxe podem possuir efeitos colaterais limitados, tá? Como, por exemplo, imprimir o resultado calculado por uma calculadora de mesa ou interagir com uma tabela de símbolos. Tá? Então, a definição dirigida pela sintaxe S-atribuída pode ser implementada naturalmente, em conjunto com o analisador sintático LR. A diferença é que a regra de produção 1, como a gente pode observar aqui em cima, o programa imprime o valor e.val como efeito colateral, ao invés de definir o atributo L-val. Tá? Então, no exemplo que nós temos aqui, nessa primeira produção, neste caso, que não tem efeito colateral, a gente está simplesmente pegando o valor do atributo sintetizado de E atribuindo ao atributo sintetizado de L. Tá? Isso porque não tem efeito colateral. Agora, se tivesse efeito colateral, a gente poderia determinar que esse valor, ao invés de ser atribuído para L.val, ele seja impresso na tela. Tá? Então, a definição dirigida por sintaxe sem efeitos colaterais pode ser chamada de gramática de atributo, tá? Que define o valor de um atributo com base no valor de outros atributos ou constantes. Tá? Então, quando ela não tem efeito colateral, a gente vai definir o valor de um atributo sintetizado através do valor de outros atributos sintetizados ou de valores constantes, tá? Que seria nesse exemplo aqui da produção 7, onde nós temos uma constante. Tá? A gente tem aquele valor do não terminal que a gente busca lá do analisador léxico, por exemplo. Então, agora a gente vai entrar no último item, tá? Então, avaliando uma definição dirigida pela sintaxe nos nós de uma árvore de derivação. Tá? Então, aqui a gente vai ver um exemplo completo. Então, para visualizar a tradução especificada por uma definição dirigida pela sintaxe, é importante trabalhar com árvores de derivação, embora, na realidade, um tradutor não precise construir
essa árvore de derivação, tá? A gente vai acabar montando essa árvore de derivação apenas para visualização, tá? Apenas para trabalhar no nível mais alto, como é uma característica da definição dirigida pela sintaxe, tá? A gente não precisa, na hora de desenvolver, na hora que o compilador vai realizar esse processo, o compilador não precisa montar explicitamente essa árvore de derivação, tá? Imagine, portanto, que as regras de uma definição dirigida pela sintaxe são aplicadas primeiro à construção da árvore de derivação, tá? E então usadas para avaliar todos os atributos que estão disponíveis, que estão nos nós da árvore de derivação, tá? Uma árvore de derivação mostrando os valores de seus atributos é denominada árvore de derivação anotada. Então, como construímos uma árvore de derivação anotada? Como é que a gente faz para construir ela? Qual a ordem de avaliação desses atributos? Qual é a ordem que qual ordem que esses atributos devem ser avaliados, tá? Então, antes de avaliar um atributo em um nó de uma árvore de derivação, temos que avaliar todos os atributos dos quais esses valores dependem, tá? Por exemplo, se todos os atributos fossem sintetizados, como no exemplo anterior, então precisamos avaliar os atributos val de todos os seus filhos de um nó antes de avaliar o atributo val do próprio nó, tá? Então, primeiro a gente tem que avaliar dos seus filhos para que depois a gente avalie do nó em questão que a gente está trabalhando, tá? Então, com os atributos sintetizados, podemos avaliar atributos em qualquer ordem ascendente, tá? Como, por exemplo, um caminhamento pós-ordem na árvore de derivação. Então, só para a gente relembrar, pré-ordem. Pré-ordem, quando a gente vai caminhar numa árvore de derivação, tá? A gente visita primeiro a raiz, depois a sub-árvore que está à esquerda e, por último, a sub-árvore da direita. Já em ordem, a gente visita primeiro a esquerda, tá? A sub-árvore da esquerda, depois a gente visita a raiz e, por último, a sub-árvore da direita. Agora, numa pós-ordem, a gente visita primeiro a da esquerda, depois a da direita e, por último, a raiz, tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, vamos trabalhar com essa árvore de derivação aqui, tá? Então, numa pré-ordem, a gente vai visitar primeiro o pai, primeiro a raiz, tá? Depois a gente vem aqui para o B, depois a gente vem para o C, tá? Daí a gente sobe aqui para o D de novo, que a gente vai para a direita, né? E a gente avalia o da esquerda, que é o E, e depois o da direita, que é o F, tá? Agora, em ordem, a gente avalia primeiro o C, depois o B e o A, o E, o D e o F, tá? Então essa é a ordem que a gente vai fazer, que a gente vai utilizar para fazer uma avaliação no caso de ser em ordem, tá? E no pós-ordem, então, a gente avalia primeiro o C, o B, depois o E, o F, o D e o A, tá? Então aqui a gente pode ver que a gente está sempre avaliando primeiro da esquerda para a direita, mas começando pelos filhos, tá? Então essas aqui são as ordens que a gente pode utilizar. Então, para uma definição dirigida pela sintaxe com atributos herdados e sintetizados, não há garantia de que exista uma ordem para avaliar os atributos nos nós, tá? Se a gente tem os dois, a gente não tem garantia que tem que seguir uma determinada ordem. Exemplo, tá? Então, vamos considerar os não terminais A e B, tá? Com atributos sintetizados e também herdados. A.S e B.I, respectivamente, tá? Então, digamos que o A.S possui um atributo sintetizado e o B.I possui um atributo herdado, tá? Então, a produção e as regras semânticas. Aqui na produção, a gente pode observar aqui que o A produz, então, B, A.S, que recebe, que é igual a B.I, e aqui a gente tem o B.I, que é igual ao A.S mais 1. Tá? Então, o que nós temos aqui? Então, essas regras, elas são circulares. Tá? Por que elas são circulares? Aqui a gente está atribuindo a S o valor de BI. Tá? Só que aqui o valor de BI é igual a AS mais 1. Tá? Então, a gente acaba entrando numa espécie de loop. Tá? Então, essas regras, elas são circulares. Um valor está dependendo do outro.
Tá? Então, a gente tem uma dependência circular entre AS e BI. Tá? Então, como a gente pode observar, como a gente já viu antes, o AS, então, ele... aqui o AS que vai receber o BI, tá? Ele depende do valor de BI, só que para calcular o BI eu dependo do valor de AS. Tá? Então, por isso que a gente tem essa referência circular, essa dependência circular. Então, é impossível avaliar AS em um nó ou BI com um filho de N, tá? Pois para avaliar os atributos de AS precisamos do valor de BI e o inverso também, né? Para avaliar o valor de BI a gente precisa do valor de AS. Então, é computacionalmente difícil determinar se existe alguma circularidade em qualquer uma das árvores de derivação que uma definição dirigida por sintaxe pode ter que traduzir. Tá? Então, computacionalmente é difícil da gente conseguir identificar quando a gente tem uma dependência circular. Felizmente, existem subclasses úteis das definições dirigidas pela sintaxe, tá? Que são suficientes para garantir a ordem de avaliação. Tá? Nós vamos ver isso mais adiante, tá? Então, essas ordens de avaliação para as definições dirigidas pela sintaxe, a gente vai ver mais adiante. A gente vai ver só na próxima aula, tá? Que a gente vai trabalhar com essa questão de ordem, que ordem seguir para fazer essas avaliações. Então, agora nós vamos continuar trabalhando com essa gramática aqui, tá? Com a gramática que nós estávamos trabalhando antes, só que agora a gente quer reconhecer uma cadeia de entrada, tá? Por exemplo, 3 vezes 5 mais 4n. Esse n aqui, tá? Ele não faz parte da cadeia de entrada, tá? Ele está aqui apenas como um delimitador, para delimitar o fim dessa cadeia de entrada, tá? E aqui na produção 1 a gente pode observar que tem o n também, tá? Com o mesmo motivo, para indicar o fim. Tá? Então, a gente vai trabalhar com uma operação ascendente, tá? Uma análise ascendente, onde nós vamos avaliar primeiro as folhas, tá? E vamos subindo na árvore de derivação até chegar na raiz. Tá? Então, vamos colocar aqui a cadeia a ser analisada, a cadeia a ser reconhecida. Tá? Então, 3 vezes 5 mais 4. Tá? Então, a gente inicializou por aqui. A gente pode observar, então, que esse 3 aqui, por exemplo, ele foi retornado pelo analisador léxico, né? A gente tem o terminal aqui com o valor sintetizado lexval, tá? Que é buscado lá do analisador léxico. Então, 3 foi o primeiro valor que a gente encontrou. Tá? Então, esse valor, o 3, tá? O valor do lexval do terminal digit, ele é atribuído para f.val. Tá? Então, vamos fazer isso. A gente atribuiu, então, o 3 para f.val. A partir disso, tá, o f.val já possui seu valor. Então, essa regra aqui que vai ser executada. Tá? O f.val, então, também vai ser atribuído para t.val. Tá? Então, a gente pode fazer essa atribuição. Tá? Agora, aqui a gente tem o valor 5. Tá? Então, a mesma regra que foi utilizada para esse caso aqui, onde a gente atribuiu para fval o 3. Aqui, então, nós vamos atribuir para fval o 5. Tá? Então, aqui a gente já tem os valores de f e t. Tá? Então, a gente vai acabar executando, então, essa ação aqui da produção 4, tá? Onde a gente tem t que produz t vezes f. Então, tval é igual a 3 vezes o fval, que é igual a 5. A gente realizando essa multiplicação, tá? A gente chega no valor de 15. Então, o valor dessa multiplicação é enviado para o atributo sintetizado de t. Tá? Então, aqui a gente continua com a mesma operação. Nós temos tá, e esse valor, certo, ele é levado então para e.val, como a gente pode observar aqui. Tá? O e.val então possui o valor de t.val. E agora sim a gente vem aqui para o lado direito, é o mesmo esquema, tá? Então o 4 ele é enviado então para o f.val através dessa produção 7 aqui, que depois também vai para t.val, assim como essa definição aqui que nós tínhamos antes, assim como essa produção que nós tínhamos antes aqui. E por fim, então,
A gente tem a soma, tá? Que a gente pode observar que é executada através dessa produção 2 aqui, tá? Onde E produz E mais T. Então, E.val recebe E.val mais T.val. Então, E.val é 15 mais T.val, que é 4, a gente chega no valor 19. Tá? A gente ainda tem o delimitador aqui de N, tá? Então, se a gente colocar o delimitador aqui, a gente sobe mais um nível, tá? A gente sobe para a primeira produção, onde a gente tem L que produz EN, tá? Chegando nessa configuração aqui, E.val sendo filho de L e N também, tá? A gente conseguiu fazer o reconhecimento, tá? Então, esse valor aqui, ele também é atribuído para L.val, tá? Através dessa primeira regra aqui. Tá? Então, aqui a gente viu uma execução completa desse algoritmo. Tá? Então, presume-se que os valores de LexVal eles são fornecidos pelo próprio analisador léxico. Tá? A gente está trabalhando com essa hipótese. Tá? Que esses valores aqui eles são buscados lá da tabela de símbolos, tá? Que é mantida, e quem busca, quem envia essa informação, então, é o analisador léxico. Tá? Cada um dos nós para os não terminais, então, possui um atributo val, calculado em uma ordem ascendente, tá? Das folhas para a raiz, e vemos os valores resultantes associados a cada nó. Tá? Então, isso foi o que a gente fez, essa operação foi o que a gente fez. Tá? Então, por exemplo, no nó com rótulo asterisco, que representa a multiplicação, tá? Depois de calcular, então, o valor do atributo de T, que era 3, e o valor do atributo sintetizado de F, que era 5, a multiplicação desses valores aqui, tá? A gente chega ao valor 15. Tá? Então, aqui a gente pode observar que calculando, então, 3 vezes 5, a gente chega ao 15. Os atributos herdados, eles são úteis quando a estrutura da árvore de derivação ela não casa com a sintaxe abstrata do código-fonte. Tá? Então, o próximo exemplo vai mostrar como os atributos herdados podem ser usados para contornar essa divergência. Tá? Quando uma gramática é projetada para ser reconhecida sintaticamente em vez de ser traduzida. Então, a definição dirigida pela sintaxe da tabela acima, dessa tabela que nós vamos utilizar agora no nosso exemplo, tá? Calcula termos como 3 vezes 5, 3 vezes 5 vezes 7. Então, esse tipo de sentença, esse tipo de cadeia que essa gramática aqui consegue reconhecer. Tá? Então, a análise sintática descendente da entrada 3 vezes 5, que vai ser utilizada no exemplo, começa pela produção 1 com T produz FT'. Tá? Como a gente pode observar aqui. Aqui a gente pode ver as regras semânticas, então, que estão associadas a essas produções aqui. Tá? Como nós estamos iniciando, então, pela produção T produz FT' e a análise sintática ela é descendente, tá? A gente inicia por aqui. T produz, então, os filhos FT'. F gera o dígito 3 da produção 4. Tá? Então, a gente pode observar aqui que o F possui, então, o valor do atributo sintetizado igual a 3. Tá? Por quê? Porque a gente visitou a produção 4, tá? Onde o valor que foi retornado lá do analisador léxico foi atribuído ao valor sintetizado val de F. Tá? Mas o operador asterisco, tá, que é utilizado para multiplicação, é gerado por T', tá, conforme a produção 2. Se a gente for observar aqui, então, na produção 2, T' produz asterisco FT', 1, tá, para diferenciar, então, esse T' aqui desse T'. Tá? Então, a gente pode observar aqui que mais uma produção, então, essa foi realizada. Tá? Então, T' produz asterisco FT'1. O operando da esquerda, o 3, tá? Ele aparece em uma subárvore, conforme está exibido aqui, tá? Nessa subárvore em amarelo, que é diferente dessa subárvore desse lado direito aqui, tá? Nesse tom avermelhado. Tá? Então, a gente tem
duas subárvores aqui. Um atributo herdado, tá? Então ele é usado para passar o operando ao operador, tá? Então T' da produção 1, como a gente pode observar aqui, tá? Herda o valor 3 de F, tá? Então o que está acontecendo aqui? O valor de T' está herdando o valor do irmão F.val, tá? Por que ele fez isso? Ele fez isso através dessa regra que está disponível aqui, tá? Da regra semântica. T' herda, né, o valor de F.val. Logo em seguida, então, a gente executa a produção 4, tá? Onde o F produz digit, tá? Para gerar, então, o 5 através de F. Tá? Então, aqui a gente pode observar que o valor 5, então, foi buscado lá pelo analisador léxico e enviado, então, para o atributo sintático, o atributo sintetizado val de F. Tá? Depois a gente, então, executa a outra produção, o outro símbolo que faltava aqui, tá? Se a gente for observar aqui a produção 3, ele produz epsilon, tá? E é o que a gente está fazendo aqui. Então, a gente abriu a árvore de derivação aqui para produzir o epsilon. Então, o atributo herdado T'1, tá? Ele é definido pela regra semântica T'1, que é igual a T' vezes F.val, tá? Associado à produção 2. Então, aqui na produção 2, nós podemos observar que nós temos T' que produz asterisco F T'1. Tá? Então, o atributo herdado de T1', ele é igual ao atributo herdado de T' vezes Fval. Tá? Então, se a gente for observar aqui, o T1', ele recebe, então, o atributo herdado, que ele está herdando, então, que ele está herdando aqui do pai dele, tá? Do T', que é 3, multiplicando, tá? Pelo valor do seu irmão, que é F.val, tá? Então, 3 vezes 5, a gente chega no valor 15. Tá? Então, T'1 é igual a 3 vezes 5, então ele é igual a 15. Então, ainda na produção 2 é realizada a sincronização, tá? Então, aqui a gente pode ver que além dele fazer essa operação aqui, tá? A gente tem uma sincronização em T conforme o valor de T1'. Tá? Com isso, tá? T', que a gente tem aqui, herda o valor de T1', tá? Então, a gente está enviando o valor para cima, tá? Está subindo aqui na árvore de derivação. A gente está, na verdade, o T', então, aqui está herdando o valor de T'1, tá? A gente está fazendo uma sincronização aqui. Por fim, a produção 1, tá? Que é T.val, recebe T'.sim, tá? Que é uma outra sincronização aqui. Então, a gente está levando o valor do atributo herdado de T' para o atributo sintetizado de T. Tá? Então, vocês estão vendo como a gente está trabalhando aqui, então, com valores para os atributos sintetizados e os valores para os atributos herdados. Tá? Então, a gente consegue atribuir um valor para um atributo sintetizado, tá? Através do valor do atributo herdado. Então, quando todos os fatores tiverem sido acumulados, tá? Todos os valores tiverem sido acumulados, o resultado é propagado para cima na árvore usando os atributos sintetizados. Cada um dos não terminais T e F possui um atributo sintetizado val. Tá? Cada um dos não terminais T e F. Então, a gente pode observar aqui, tá? Por exemplo, o F aqui ele tem um atributo sintetizado, o T tem um atributo sintetizado, o terminal digit tem um atributo sintetizado que é o lexval, tá? Que é um valor constante que é retornado lá pelo analisador léxico, e o não terminal T ele possui dois atributos, tá? Ele possui um atributo herdado e um atributo de sincronização.
Tá? A gente pode observar, então, que o T' ele possui um atributo, então, herdado e um atributo de sincronização. Tá? Então, to inherit vem de herdar, tá? E to synchronize, então, vem de sincronizar. Tá? Então, por isso, do INH e do SYN. Tá? Então, herdado e sincronizado. Regras semânticas do exemplo, então, são baseadas na ideia de que o operando à esquerda do multiplicador é herdado. Tá? Então, aqui, ó, o operando aqui que está na esquerda, ele é herdado, é baseado nessa ideia. Tá? Então, mais precisamente, a cabeça T' da produção T' vezes Ft'1 herda o operando à esquerda de asterisco no corpo da produção. Tá? Então, aqui só para ver como é que fica, ó. Dado um termo x vezes y vezes z, a raiz da subárvore para vezes y vezes z herda x. Tá? Então, a raiz da subárvore para vezes z herda o valor de x vezes y, e assim por diante. Né? Se houver mais fatores no termo, vão ter mais heranças desse tipo. Então, agora vamos reforçar aquele mesmo exemplo mais uma vez, tá? A folha, então, mais à esquerda da árvore de derivação, que é rotulada com digit, possui um atributo do tipo valor, um atributo sintetizado do tipo valor de lex val igual a 3, onde o 3 é fornecido pelo analisador léxico, tá? Como a gente pode observar o que está destacado em amarelo aqui, tá? Então, seu pai é representado pela produção número 4, onde F produz digit. Tá? A única regra semântica, então, que está associada a essa produção define fval igual a digit.lexval, ou seja, 3. Tá? Então, a gente acaba enviando, então, o 3 para o lexval. Tá? E, consequentemente, esse valor 3, então, ele é enviado para o valor do atributo sintetizado de F. Então, no segundo filho da raiz, tá, que é essa outra subárvore aqui é o primeiro filho da raiz, aqui é o segundo filho da raiz, o atributo herdado é definido pela regra semântica T' com o atributo herdado é igual a F com o valor do atributo sintetizado. Tá? Então, o que está associado à regra 1. Tá? Então, esse valor aqui do T' herda o valor 3 do f.val. Tá? Então, assim, o operando da esquerda, que é o valor 3 aqui, tá? Para o operador asterisco, é passado da esquerda para a direita pelos filhos da raiz. Tá? Então, esses aqui são os filhos da raiz, então a gente acaba herdando então, o valor do irmão. A produção no nó para T' é T' produz asterisco F T'1, tá? Como a gente pode observar aqui na produção 2. Então, o atributo herdado T'1 é definido pela regra semântica T', com valor do atributo herdado vezes F.val, que é o valor do atributo sintetizado. Tá? Então, dessa maneira aqui, a gente pode observar que o 3 é o valor do atributo herdado e o 5 é o valor, então, do atributo sintetizado. Tá? Então, realizando essa operação aqui, tá? 3 vezes 5, a gente chega no valor 15. Tá? Então, esse valor 15 a gente está atribuindo ao valor herdado de T'1, tá? Conforme a gente pode observar aqui. Tá? E no nó inferior para T'1, a produção é T' produz epsilon, tá? Como a gente pode observar aqui. Então, a regra semântica que está associada a essa produção pode ser observada aqui. T' tem o valor, então, da sincronização, que é igual a T' com valor herdado. Tá? Então, como a gente pôde observar antes, a gente conseguiu herdar aqui o valor 15. Então, a gente vai sincronizar esse valor 15, tá? E esse valor 15, então, ele acaba indo
sendo propagado para os valores acima da árvore, até que a gente consegue chegar aqui na raiz, tá? Então a gente vai levando esse valor e vai atualizando ele quando necessário, até que a gente chegue em t.val igual a 15, tá? Então nesse caso aqui a gente conseguiu fazer o reconhecimento e o valor que a gente obteve através dessa entrada aqui foi o 15. Então agora ordens de avaliação para as definições dirigidas por sintaxe, tá? Então, grafos de dependência, tá? É uma outra técnica que são uma forma útil para determinar a ordem de avaliação para a instância dos atributos em uma determinada árvore de derivação, tá? Então, através dos grafos de dependência, a gente tem como definir a ordem com que eles vão ser executados, tá? Enquanto a árvore de derivação anotada mostra os valores dos atributos, um grafo de dependência, tá, ele nos ajuda a determinar como esses valores podem ser avaliados. Tá? A gente tem, inclusive, como determinar a ordem com que esses valores vão ser avaliados. Tá? Então, grafo de dependência, tá, é um assunto para a próxima aula. Então, para finalizar, a gente tem um exercício aqui, tá? Para a definição dirigida pelas... Bom, aqui agora tem outro vídeo para vocês que é sobre o JFlex junto com o JCup, que vão ser os analisadores léxicos e sintáticos que nós vamos trabalhar na aula prática, tá? Então, eu vou passar esse vídeo aqui também, que é como se fosse um tutorial, e aí na próxima aula nós vamos fazer essa aula de maneira prática, ok? Deixa eu criar uma apresentação de um trabalho de compiladores para a disciplina de compiladores no Instituto Federal do Sul de Minas, campus Muzambinho. Meu nome é Reginaldo Faria da Silva. O meu compilador consiste na análise léxica e sintática de códigos simples de SQL. Por exemplo, um select simples de um SQL. Bom, primeiro vamos mostrar como foi feito, desenvolvido o analisador léxico. Inicialmente, foi necessário criar o lexer.flex. No lexer.flex foi determinado os meus lexemas, ou seja, as entradas do meu compilador. Determinei, então, como entradas select, tudo minúsculo, retornando o token select maiúsculo. O from minúsculo, from maiúsculo, where, order by, vírgula, ponto e vírgula, igual, o sinal de multiplicação que no select representa todos. E as regex, né? A minha tabela, então, ela é composta por uma tabela que eu determinei aqui em cima como sendo T. Então, a minha tabela, o nome da tabela, ela tem que iniciar com a letra T. E seguido de quaisquer letras, 0 ou mais vezes. O atributo eu fiz da mesma forma. A minha regesta do atributo contempla o seguinte: attrib refere-se à letra A. Então, o nome do atributo da tabela, ou seja, a coluna da tabela, ela tem que começar com a letra A, seguida de 0 ou mais letras. Isto retorna um atributo. Números, 0 ou mais vezes, podemos ter assim vários IDs dentro de uma tabela, então está tratando isso, ignorando o espaço vazio e qualquer coisa que seja fora este escopo será tratado como erro. Bom, a partir da lexer.flex, nós fizemos a importação então da ferramenta JFlex para que possa ser compilado o lexer.flex a fim de gerar o lexer.java. Foi criado então uma classe intermediária que nós chamamos de geralex. A partir dessa classe intermediária, o que ela faz? Ela pega o arquivo lexer.flex e compila ele a fim de gerar o lexer.java. Então, esse é o nosso lexer.java. É ele que fará, então, as verificações das nossas entradas, ou seja, dos nossos lexemas no sistema.
Para que o funcionamento deles seja correto, foi necessário criar uma classe que chama tokens, onde foram listados, é uma classe do tipo enum, onde foram listados todos os tokens, o select, o from, o where, order by, ponto e vírgula, igual, todos, que é o sinal de multiplicação, a tabela, que é contemplada pela regex, que eu falei antes, o atributo também contemplado pela regex, o erro e o valor numérico. Vamos lá. Vamos para a tela do analisador. Então, aqui nós temos o analisador. Vamos chamar o analisador léxico. O código para o analisador léxico será inserido pelo usuário. Por exemplo, vamos usar aqui select, todos os campos from tabela. Lembrem que a tabela tem que começar com T, não importa, não precisa ser a palavra tabela, mas pode ser qualquer outra palavra. Eu uso tabela para facilitar o entendimento do código por parte de quem esteja visualizando esta videoaula. Tabela, where, atributo, o atributo da tabela tem que começar com a letra A, então eu estou usando a palavra atributo também para facilitar o entendimento. Não precisa ser, nesse caso, o atributo em si, pode ser qualquer palavra que inicie com um A. Igual a, por exemplo, 25, order by atributo. Ponto e vírgula, que todo o delimitador do código SQL é o ponto e vírgula. Bom, aqui esse botão mostra lexer.flex, ele vai mostrar nada mais nada menos que a minha lexer.flex, que eu havia mostrado, onde contém as minhas especificações do lexer, ou seja, da classe lexer antes de ser compilada. Aqui, ó, a tabela, o atributo, a primeira letra da tabela, a primeira letra do atributo, as letras, os números de 0 a 9, de 1 a 9, e os meus reconhecedores, os lexemas em si, Vamos processar essa entrada, então. A partir do momento que eu processo a entrada, essa entrada ela é enviada para o lexer.java, a qual verificará lexema por lexema, ele me retornará se é um lexema válido dentro da minha classe lexer, dentro do meu lexer, ou não. Eu escrevi de forma correta todos os campos, então ele está me exibindo aqui os lexemas, ou seja, o select, que é o primeiro lexema. Nesse campo de cá ele exibe só os lexemas. O asterisco, que seria o todos, e no text area que está na frente, ele exibe os tokens, ou seja, o select no meu compilador, ele retorna um token select. O asterisco ele retorna o token todos, ou seja, porque o asterisco em SQL significa todos, então eu estou selecionando todos os campos de uma determinada tabela. O from tabela, retorna a tabela mesmo. Eu poderia, se fosse outro cliente, por exemplo, ele retornaria a tabela, tá? Where, atributo a mesma coisa, se no tabela, se ele fosse ID, por exemplo, ele retornaria atributo, certo? Porque o padrão casa com o padrão que foi determinado na lexer.flex. O sinal de igualdade retorna igual. 25 é um valor numérico, então ele reconhece como um token do tipo valor numérico. Order, by, atributo de novo e um ponto e vírgula. Bom, se nós trocássemos aqui alguma coisa, tipo, se eu colocasse ao invés do asterisco um sinal de mais e pedisse para processar, automaticamente o meu analisador léxico teria que me informar que o sinal de mais, ele não pertence à minha entrada, ou seja, ao que eu já pré-determinei no léxico. Por exemplo, olha lá, retornou aqui que após o lexema select existe um erro. Ele conta como caractere 2. Certo? O mesmo aconteceria se eu inserisse qualquer outro campo de forma errada na minha entrada, ou seja, os meus lexemas estivessem escritos de forma errada. A função do lexer, então, é fazer a análise da corretude do lexema que está sendo inserido no meu sistema, no meu compilador. Bom,
Também foi preciso realizar o desenvolvimento do analisador sintático, também conhecido como parser. Para desenvolver o analisador sintático, foi feito o uso do JavaCup. Tenho aqui JavaCup 11a.jar. O JavaCup ele é o responsável por compilar a parser.cup e gerar a parser.java. Então, o que nós temos na parser.cup? A parser.cup nós estamos colocando a classe parser dentro do pacote compiladores 2, compilador 2. Esse daqui eu já até modifiquei o nome do meu pacote, tá? Vamos lá, eu estou importando o java.io, todas as classes do java.io. Também estou fazendo a importação do javacup.runtime. Vamos lá, aqui é onde eu estou criando a classe parser. Foi desenvolvido dessa forma para que eu pudesse estar trabalhando com entradas de arquivos. Então eu vou a partir de um arquivo, analisar os dados inscritos dentro deste arquivo e reportar para o usuário o que está escrito e a validação sintática dos selects presentes dentro dessa entrada. Tá? Essa primeira parte ela é responsável por isso, então, fazer a análise e retornar. Vamos lá. A minha classe parser, o meu compilador, ele trabalha, como ele faz o reconhecimento de códigos SQL, como já disse no começo desse vídeo. E na classe parser é preciso separar isso, os terminais dos não terminais. Então eu tenho os terminais do tipo string, tenho o select, o from, o where, o order, o by, o ponto e vírgula, o vírgula, o igual, todos, tabela, atributos e erro. Esses terminais do tipo string, inclusive o terminal do tipo integer, que eu coloquei aqui o valor numérico, eles estão presentes na classe token. Ou seja, os meus terminais da classe parser são a minha listagem, ou seja, o meu enum da classe lexer, como eu mostrei acima aqui. Da classe tokens, perdão. Aqui então eu tenho os meus não terminais que estão presentes na classe parser.cup. Aqui eu tenho os meus terminais que estão presentes no parser da classe token. Os não terminais são os símbolos que serão derivados a fim de alcançar os símbolos terminais e reconhecer a minha gramática, ou seja, a minha entrada ela segue um determinado padrão, então ela tem que ser reconhecida pelo analisador sintático. Então, os meus não terminais eu tenho o start, o cell, o expr, o symbol, o fr, o tab, o condição, exceção, o ig, o número, o attrib, ordenação e a pontuação. Aqui estão todos os meus não terminais, ou seja, símbolos que serão derivados em símbolos não terminais ou símbolos terminais. Bom, vamos verificar a gramática, então, como que ficou. Estamos iniciando aqui com o símbolo start. Ele vai iniciar a minha gramática, ele vai iniciar na expressão ou exceção. Essa condição ela é posta para que ele possa analisar múltiplas sentenças, ou seja, a partir de um determinado delimitador, ou então, nesse caso aqui, é o enter, ele pode analisar várias entradas ao mesmo tempo, de forma a retornar uma saída para cada entrada, ou seja, um resultado para cada entrada. Então, a minha expressão que deve ser atingida pelo analisador sintático, ela ficou da seguinte forma. A expressão, ela recebe, então, um cell. O cell, ele é um select, tá? Ele é um não terminal que retorna um select. O symbol, ele pode ser, nesse caso, na nossa gramática, ele pode ser aquele símbolo asterisco que nós tínhamos usado, que vem
do SQL, que representa o todos. Pode ser, então, também o attrib, ou seja, o attrib, na nossa gramática, ele faz referência ao atributo. Aqui, ó, atributo. Ou o SIG também pode ser o attrib, attrib, ou seja, são variações do select. O select que ele pode selecionar todos os campos de uma determinada tabela, apenas um atributo de uma determinada tabela ou 2 atributos, separados por vírgulas de uma determinada tabela. Dando continuação na expressão, o FR, o from, faz referência ao from, o tab, ao token tabela. Certo? Estão percebendo aqui que, ó, por exemplo, o SIG, ele está retornando. Ele pode derivar em símbolos terminais, que é o caso do todos, ou em símbolos não terminais, que é o caso do attrib. Voltando lá, então, nós estávamos no tab, que representa a tabela. A condição é o where, eu coloquei como sendo o não terminal. O terminal where, o não terminal condição, ele deriva no terminal where. E a expressão permite que o usuário do sistema possa entrar com um atributo igual a um determinado atributo ou um atributo igual a um número. Porque muitas vezes, por exemplo, eu estou selecionando um campo de uma tabela e quero igualar esse campo a um outro campo, ou a um determinado número. Então, a expressão permite dar essa mobilidade ao usuário de poder escolher se ele quer igualar a um atributo ou a um valor numérico. O IG é o não terminal que representa o igual. Número, né, o que eu posso estar entrando com um valor numérico, o meu não terminal é o valor, o meu não terminal é o número, e o meu token é valor numérico. Ordenação representa o order by, nós temos lá, ó, atributo, ordenação, certo? O attrib, que é o atributo que eu já tinha falado, e a pontuação, certo? Então, o que acontece? Dado uma entrada no sistema, no compilador.parse, no compilador, a ser analisado pelo parser, o parser faz a chamada do lexer. O parser faz a chamada do lexer, que nesse caso do analisador sintático, quando o analisador sintático tem de fazer a comunicação com a classe lexer, muda um pouquinho as características do lexer.flex. Eu havia mostrado para vocês como ficou o analisador léxico, mas no caso da comunicação do lexer com o parser, é necessário fazer algumas modificações. Por exemplo, vamos lá. Na estrutura do lexer, do lexer.flex, tem que fazer referência ao cup, de forma que ele possa fazer a comunicação com o cup. Então, foram feitas as alterações necessárias para que possa se comunicar com o cup, inclusive na hora do reconhecimento dos lexemes. Né? Porque aqui no caso do lexer, para comunicar com o analisador sintático, o parser, ele necessita de uma classe sim. Né? Ele cria, então, o analisador sintático, ao executar o parser.cup, ele cria uma classe que chama sim, que ela está aqui, que ela nada mais, que é? Ela contém, então, todos os meus símbolos terminais como sendo os meus tokens. Então, o lexer utiliza desse sim para poder fazer os retornos para o sistema, para o parser, tá? Vamos lá, então sim, lexer, YYchar, esse daqui é para fazer contagem de caracteres, de linhas, de textos. Certo? Aqui é bem parecido, muda pouco em relação ao lexer que a gente utilizou para desenvolver a classe léxica. O from, o where, o order by, o vírgula, ponto e vírgula estão todos presentes aqui, inclusive as regex, ó, estão todos presentes aqui. Então, as modificações foram feitas nesta parte do código. Certo? Então, pessoal, voltando ao parser, uma vez compilado o parser,
ele gera então a classe, o parser, uma vez compilado, o parser.cup, ele gera a classe parser.java. Certo? Na classe parser.java, é a classe parser.java que vai receber o conteúdo do arquivo e a partir daí fazer as chamadas à classe lexer, certo? E montar a expressão de acordo com a minha gramática definida na classe parser.cup. Então, a parser.java é a responsável por verificar se a entrada está de acordo com a minha gramática. Aqui eu tenho o comando para compilar o arquivo cup. Então, isso daqui é necessário executar para fazer a compilação do parser.java, descompactar o javacup javacup 11a.jar dentro da pasta onde estiver o arquivo parser.cup e a partir daí acessar essa pasta pelo prompt de comando e executar este comando. Ao executar este comando, o javacup ele já gera, então, como eu já tinha dito, as classes parser e a classe sim, e gera essas duas classes. A classe lexer ele continua sendo gerado da mesma forma que foi gerado o lexer que foi apresentado anteriormente. Bom, na tela principal então recebe-se na tela do analisador sintático, a tela principal é a que chama as outras telas, recebe-se então o arquivo com as entradas. Esses arquivos fazem uma chamada ao parser, então chama-se o parser para avaliar esses arquivos. Com esses arquivos avaliar, pega lá o conteúdo do arquivo e envia para a parser. Chama lá a parser para poder avaliar o conteúdo do arquivo. A parser, o que ela faz? Ela faz uma chamada à lexer. A lexer retornará o token. Com o token retornado, por quê? Por que tem que passar pela lexer? Porque, primeiramente, ele faz a verificação do lexema, se o lexema for escrito da forma correta. Se o lexema for escrito da forma correta, o parser verifica se o lexema, a posição do lexema, daquele determinado lexema dentro da expressão se condiz com a posição correta onde ele deveria estar. Então, vamos fazer aqui vamos executar o aplicativo. Vamos chamar o analisador sintático. Vamos chamar o arquivo de entrada. No meu caso, o arquivo de entrada ele está deixei ele dentro do meu pacote do léxico, né? É lá a entrada. Dentro desse arquivo, o que tem? Select todos os campos from tabela, where atributo igual a 25, order by atributo. Então aqui, lembra daquela história das várias sentenças? Essas são as várias sentenças. Uma sentença, duas sentenças. Opa! Escapou aqui, vamos voltar. Segunda sentença e a terceira sentença. Uma vez chamado esse arquivo, a gente chama o botão análise sintática. O que essa análise sintática deve fazer? Ele vai enviar o conteúdo do arquivo para o parser vai fazer a chamada ao lexer, o lexer vai retornar o token para o parser e o parser vai verificar se a posição do token está correta ou não, ou seja, se ele está seguindo a minha gramática determinada anteriormente na parser.cup. Análise sintática. Vamos fazer então a análise sintática. Ele diz aqui sentença analisada corretamente. Um probleminha que eu tive foi trazer o retorno do parser para dentro do front-end, ou seja, apresentar esse retorno na tela no teste área resultado da análise. No entanto, ele traz aqui para a gente poder verificar se está correto ou não. Então, ele falou, a primeira sentença está correta. A segunda sentença apresentou erro de sintaxe na linha 2, linha 2, na coluna 70, texto tabela. Vamos verificar, então, o que pode ser. Select, asterisco, opa, faltou o from aqui, estão vendo?
a minha gramática ela exige que seja escrito da forma correta, ou seja, seguindo todos os comandos. Os comandos SQL têm que estar na ordem correta. Por exemplo, select, from, todos os campos, from, tabela, where, atributo igual a, no caso, valor numérico ou igual a atributo, order by atributo. Então, aqui faltou, então, o from, e isso gerou o nosso problema, então, é onde que o analisador léxico mostrou que estamos com problema. A terceira classe, aqui ainda continua sendo o retorno da segunda sentença, tá? Erro de sintático na sentença. E a terceira sentença foi avaliada como sentença corretamente, sem erros. Vamos lá, então? Olha lá. Lembra que eu tinha dito sobre a variação ali na parser, que eu tinha colocado aqui, SIMV, e que SIMV poderia ser todos, atributo, vírgula, atributo. Então, vamos ver, voltando ao sistema. Então, aqui nós temos uma variação disso daí que eu havia falado. Todos, atributo, vírgula, atributo, from, tabela, where, atributo, igual a atributo. Então, a primeira e a terceira sentença estão digitadas corretamente. No entanto, a segunda sentença está com a ausência do from. Vamos alterar, então, essa segunda sentença aqui. Eu tenho a minha entrada, como eu havia dito, né? Ela está dentro do meu pacote do sintático, eu resolvi manter junto para facilitar na hora da apresentação. Aqui, ó, está faltando o from. Vamos colocar o from, então, que está faltando, e vamos verificar se o analisador sintático agora vai retornar o erro ou não. Vamos buscar, então, o projeto novamente, a minha entrada. Isso, análise sintática. Vamos verificar a resposta. Aqui, aqui nós já estamos sem aquele erro apresentado anteriormente. Olha lá, tá vendo? O erro da análise anterior. Fizemos a correção, né? Faltava o from aqui. Vamos e estamos com a resposta agora, a sentença analisada corretamente, sem erros. Vamos fazer um outro teste aqui, então. Vamos tirar essa parte aqui do nosso analisador, da nossa entrada. O correto seria atributo igual a um valor numérico ou a um determinado atributo. Está faltando esse campo, eu acabei de tirar. Vamos salvar e vamos analisar novamente e verificar se o analisador sintático vai perceber que está faltando esse campo que eu acabei de retirar. Olha lá, estão vendo? Está faltando o igual, o campo. Vamos submeter a análise sintática. Olha lá, a nossa resposta anterior a essa, né? Tinha sido as 3 sentenças analisadas corretamente. Agora nós temos um erro novamente. Na segunda linha, como eu havia posto na segunda linha, então ele está reportando o erro aqui. A sentença analisada corretamente, a primeira sentença, lembram que eu não fiz a alteração na primeira sentença, só na segunda, que foi a qual eu retirei o igual ao atributo. Então a sentença, ela apresentou erro aqui na segunda linha, texto order, para facilitar o entendimento, para facilitar então a correção, ele mostra qual que foi aonde que está aproximadamente o erro, ou seja, o erro está antes do texto do token order, certo? Então, antes do token order, então está faltando aqui a condição do atributo. A última sentença analisada corretamente. Bom, o que mais que seria interessante eu estar apresentando aqui? Bom, a parte do parser, que faz a verificação aí, no caso seria esta parte, certo? Que ali, ó, ela é composta por cases, ela pega então os não terminais, olha lá, faz referência à minha parser, então aqui a expressão igual a atributo, a expressão ela deriva então atributo igual a atributo, o attrib aqui, ó,
deriva atributo. Então, esse atributo aqui, ele deriva o atributo, é onde, tipo assim, o token vem do Lexer e passa por aqui, verificando se é ou não, se está correto ou não a ordem do meu lexema de entrada. Vale falar, então, que esse analisador sintático, ele trata lexemas minúsculos. Eu não sei se eu já falei isso anteriormente, mas ele trata lexemas minúsculos. Foram feitos vários testes para ele funcionar perfeitamente. Graças a Deus conseguimos fazer funcionar. Esse aqui é o GeraLexer, que eu já tinha mostrado. O YYLex, que seria a minha classe Lexer. Os retornos estão logo aqui abaixo. Return symbol, sim, valor numérico, certo? Então, está retornando aí o valor numérico que está presente na classe símbolo, por exemplo. Então, são essas três classes, essas classes são todas necessárias. Continuando ao sistema, aqui ele tem, então, ajuda, ou sobre, né? O meu projeto é o pseudo-SQL. Ele é um sistema desenvolvido para gerar análises léxicas e sintáticas em códigos básicos de SQL. A análise léxica, como eu já disse, é feito reconhecimento de lexemas e tokens referentes à linguagem SQL. Aqui tem os lexemas que ela reconhece, e a análise sintática é feito o reconhecimento da gramática, levando em conta a entrada dada pelo usuário ao sistema, através do arquivo de entrada. Bom, pessoal, o meu projeto de compiladores é esse. Então é isso, eu passei esse vídeo aqui só para iniciar um pouco, né, do JCup com o JFlex, o uso. A gente já conhece bem o JFlex para fazer o nosso analisador léxico, desculpa. Nós vamos ter uma aula prática utilizando o JCup para a gente ver, então, e fazer o que foi mostrado aí. A qualidade dos vídeos, eu sei que não estava das melhores, mas o link para todos esses vídeos está no livro de vocês, né? Na seção 3.2 vocês vão encontrar. O da aula passada da seção 3.1 também. E aí, como é de padrão de toda a sessão que nós concluímos, leiam lá o Sem Medo de Errar e Avançando na Prática e façam o Faça Valer a Pena e enviem para o meu e-mail, tá bom? Um abraço e até a próxima, pessoal.